Quando eu vi aquela carroça passando apressada, eu achei que era só mais um problema da vila. Até ouvir a mulher lá atrás gritando: "Eu não roubei, eles estão mentindo." A vila inteira já tinha condenado ela, mas ninguém tinha prova nenhuma. Minha fazenda fica a uns 40 quilômetros de Santo Antônio do Alegre, interior de Goiás, onde o asfalto termina e começa a terra batida. É um pedaço de chão que herdei do meu pai, com pasto seco na maior parte do ano, cerca velha que eu mesmo conserto e uma casa de 3 cômodos onde o silêncio pesa mais que o calor. Eu tinha esposa, tinha planos, tinha uma filha pequena que corria pelo quintal atrás das galinhas, mas febre não escolhe quem levar. Levou as duas num intervalo de 15 dias, minha Clarice primeiro. Depois a Ritinha, que tinha só 5 anos e chamava por mim até o último suspiro. Enterrei as duas debaixo do pé de jatobá, na parte alta do terreno. Desde então, aprendi a viver com o peito fechado. Trabalho de sol a sol, porque parar dói mais. Converso pouco, sorrio nunca. Os vizinhos mais próximos moram a léguas de distância e quando nos encontramos na vila, trocamos apenas o necessário. Um aceno de cabeça, talvez um "como vai", sem esperar resposta. Naquela tarde de fevereiro, eu vinha da cerca do lado norte. Tinha passado o dia inteiro consertando mourões que o cupim comeu e trocando arame que arrebentou com a chuva da semana passada. O sol já descia atrás das serras quando decidi voltar. Montei no Trovão, meu cavalo baio de 15 anos, tão calado quanto eu, e segui pela estrada de chão que corta a propriedade até a vila. O calor ainda apertava, mesmo com o dia morrendo. Aquele calor seco do cerrado que gruda na pele e faz a garganta arranhar. O céu estava limpo, vermelho alaranjado na borda, e os grilos já começavam a cantar nos capinzais. Eu não esperava encontrar nada além do caminho vazio, como sempre. Foi quando ouvi o grito: "Eu não fiz nada! Eu não sou culpada! Alguém me ajuda!" O som cortou o silêncio como faca. Trovão parou sozinho, orelhas em pé, como se também tivesse sentido que aquilo não era normal. Olhei para frente. A estrada fazia uma curva logo adiante, subindo um pouco antes de descer para o vale. De lá vinha o barulho de rodas rangendo na terra seca. Toquei de leve nas rédeas e o cavalo avançou devagar. Quando virei a curva, vi a carroça. Era uma daquelas velhas, de madeira gasta pelo tempo, puxada por uma mula magra que caminhava com a cabeça baixa. Na frente, segurando as rédeas, ia um homem que eu conhecia de vista. Noé, ajudante do seu Amâncio, dono da venda na vila. Chapéu de palha na cabeça, camisa xadrez suja de suor, expressão fechada. Atrás, sentada na carroça, estava uma jovem. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo preto amarrado num rabo de cavalo meio desfeito, roupa simples, uma blusa branca e saia de algodão azul. E o rosto molhado de lágrimas. Tremia dos pés à cabeça. Não estava amarrada, mas parecia presa de outro jeito, presa pelo medo. "Eu juro que não roubei!" Ela gritou de novo, a voz embargada. "Eles não quiseram me ouvir. Por favor." Eu ainda estava a uns 10 metros da carroça quando posicionei Trovão no meio da estrada. Noé me viu e diminuiu o passo da mula, mas não parou. Vinha direto. "O que está acontecendo aqui?" Perguntei, firme. Ele olhou para mim como se eu fosse um obstáculo inconveniente. "Assunto da vila, seu Augusto. Não precisa se meter." Mas eu já estava metido. Tinha ouvido o desespero na voz daquela moça. Conhecia esse tipo de desespero. É o mesmo que a gente sente quando ninguém acredita na verdade que a gente grita. "Que assunto?" insisti. Noé puxou as rédeas com força, parando a mula a poucos passos de mim. Suspirou com impaciência. "Ela foi pega roubando na venda do seu Amâncio. O dinheiro da gaveta sumiu. Ela estava lá. Pronto, é o bastante." A moça se levantou na carroça, quase caindo. "Não é verdade. Eu só fui comprar farinha. Quando cheguei, o dinheiro já tinha sumido. Eu não peguei nada." "Cala a boca."
Noé berrou, virando o rosto para ela com raiva. Depois olhou para mim de novo, mais calmo, mas com frieza. Ladra não fica na nossa terra. A vila decidiu. Está sendo levada embora. Levada embora. Como se fosse lixo. Como se não merecesse nem a chance de se defender. Eu não conhecia aquela moça. Nunca tinha visto antes. Ela não era de Santo Antônio do Alegre. Pelo menos não das famílias que eu conhecia de vista. Talvez fosse de outra região. Talvez estivesse só de passagem. Também não sabia se era inocente. Eu não estava lá quando o dinheiro sumiu. Mas eu conhecia a injustiça feita às pressas. 7 anos sozinho me ensinaram muita coisa. Uma delas é que quando a verdade não é ouvida, alguém sofre calado. Outra é que condenar sem prova é crime tão feio quanto roubar. Quem viu ela pegar o dinheiro? Perguntei olhando direto para Noé. Ele desviou o olhar por um segundo antes de responder. Ninguém viu, mas ela estava lá, e o dinheiro sumiu. Isso basta. Não bastava. A moça desceu um degrau da carroça, segurando na lateral de madeira para não cair. Me olhou com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Não era só medo, era desamparo puro. O olhar de quem foi julgada sem chance de defesa, de quem gritou e ninguém escutou. Moço, ela disse, a voz quase sumindo, o senhor acredita em mim? Eu hesitei. Acreditar é palavra pesada. Eu não a conhecia. Não tinha visto o que aconteceu. Talvez ela tivesse pegado o dinheiro mesmo. Talvez não. Eu não sabia. Mas sabia de uma coisa. Se eu virasse trovão e seguisse para casa, aquele olhar me acompanharia pelo resto da vida. E sabia de outra. Havia algo errado. Muito errado. Dinheiro some. Em vila pequena isso acontece. Mas raramente some sozinho. E quando alguém é acusado rápido demais, sem testemunha, sem prova, quase sempre tem mais coisa por trás. Para onde você está levando ela? Perguntei. Para longe. Noé respondeu seco. Que aprenda que roubo tem consequência. O tom dele não era de justiça, era de conveniência. Como se quisesse se livrar dela logo, antes que alguém fizesse perguntas. Respirei fundo. Olhei para a moça de novo. Ela tremia, mas me encarava. Esperava alguma coisa. Esperava que alguém, qualquer um, acreditasse nela. Posicionei trovão bem no meio da estrada, bloqueando a passagem. A carroça não passa. Noé apertou os dentes. O senhor não vai se meter nisso. Vou. O silêncio caiu pesado entre nós. A mula balançou a cabeça incomodada com moscas. A moça segurou mais forte na lateral da carroça. O vento trouxe cheiro de terra seca e capim queimado. Foi quando ela falou de novo, mais baixo, como se estivesse com medo de dizer: eu não fiz nada, eu só estava lá. E o filho do seu Amâncio também estava. Noé virou o rosto para ela num segundo, rápido demais. Os olhos dele brilharam com algo que não era raiva, era alerta. Cala a boca, ele gritou. E ali eu entendi. Talvez o dinheiro tivesse sumido mesmo, mas talvez alguém tivesse encontrado um culpado conveniente. O filho do seu Amâncio era conhecido na vila. Gastava mais do que ganhava. Jogava baralho na venda dos outros. Devia dinheiro para meio mundo. E acusar uma moça pobre que ninguém conhecia era mais fácil do que enfrentar o próprio sangue. Eu ainda não tinha provas, mas tinha dúvida. E quando há dúvida, condenar é erro. Ela não vai sair daqui até que a verdade apareça. Eu disse, firme. Noé me olhou com desprezo. A vila já decidiu, seu Augusto. O senhor não manda nada lá. Então decidiu errado. Ele bufou, apertando as rédeas com força. Por um momento, achei que fosse tentar passar por cima de mim, mas Trovão não se mexeu. E eu também não. O senhor vai se arrepender de se meter onde não é chamado? Noé rosnou. Já me arrependi de muita coisa na vida. Mais uma não vai fazer diferença. A moça desceu da carroça de vez, os pés descalços tocando a terra vermelha. Ela deu 2 passos na minha direção, devagar, como se não acreditasse que alguém estava do lado dela. Obrigada, ela sussurrou.
Eu não respondi. Ainda não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não estava fazendo a errada. Noé cuspiu no chão. Está bem, mas quando descobrirem que o senhor está protegendo o ladra, não vem reclamar. Ele puxou as rédeas e virou a mula, voltando pela estrada de onde veio. A carroça sumiu na curva, deixando só a poeira vermelha suspensa no ar. Fiquei ali parado, com a moça ao meu lado. O sol já tinha descido completamente atrás das serras. O céu estava rosa e roxo, e os grilos cantavam mais alto. A noite chegava rápido. Olhei para ela. Ela olhou para mim. Como você se chama? Perguntei. Lúcia. Ela respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. E é verdade o que você disse? Sobre o filho do seu Amâncio? Ela assentiu devagar. Ele estava na venda quando o pai gritou que o dinheiro tinha sumido. Mas quando o seu Amâncio olhou para ele, o filho apontou para mim e disse que tinha me visto mexendo na gaveta. Mentira. Eu só estava esperando a farinha ser pesada. Eu acreditei. Não porque ela parecesse honesta, isso eu ainda não sabia, mas porque eu conhecia gente que mente para salvar a própria pele. E conhecia o medo de quem não tem ninguém para falar por si. Você tem para onde ir? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, eu vinha andando. Estava procurando trabalho nas fazendas. Não tenho família aqui. Suspirei. Olhei para o céu escurecendo. Depois para a estrada vazia. Depois para ela. E foi ali, naquela estrada poeirenta com o silêncio da noite chegando, que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Vem comigo. Ela arregalou os olhos. Para onde? Para minha fazenda, até a gente descobrir a verdade. Lúcia ficou me olhando como se não entendesse, como se ninguém nunca tivesse feito algo assim por ela. Por quê? Ela perguntou. O senhor nem me conhece, eu não tinha resposta certa. Talvez fosse porque eu entendia de injustiça. Talvez fosse porque já tinha perdido gente demais e sabia como dói quando ninguém acredita. Talvez fosse só porque pela primeira vez em 7 anos eu sentia que tinha uma escolha. Virar as costas ou fazer diferente. Porque às vezes não é sobre saber a verdade, eu disse. É sobre dar a chance de alguém provar que é inocente. Montei em trovão e estendi a mão para ela. Lúcia hesitou por um segundo, depois segurou. Puxei e ela subiu, sentando atrás de mim. Toquei de leve nas rédeas e o cavalo começou a andar devagar rumo à fazenda. O céu já estava quase preto quando chegamos. A casa apareceu no escuro, pequena e silenciosa como sempre. Mas dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. E alguma coisa, algo que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim, começou a se mover. Como uma porta velha sendo aberta depois de anos trancada. Eu não sabia ainda. Mas aquele encontro na estrada, aquela escolha de não virar as costas, ia mudar tudo. Porque às vezes a gente salva alguém. E às vezes, sem saber, é a gente que está sendo salvo. O peso da desconfiança. A casa estava escura quando descemos do cavalo. Acendi o lampião da varanda com as mãos trêmulas. Não de nervosismo, mas de cansaço acumulado do dia inteiro. A luz amarelada espalhou sombras pelas paredes de madeira e revelou o que eu já sabia. Tudo ali respirava abandono. Lúcia ficou parada na porta olhando para dentro como quem não tem certeza se pode entrar. Segurava a saia com as 2 mãos, os pés sujos de terra vermelha. O rosto ainda marcado pelas lágrimas secas. Ela não disse nada. Apenas esperou. Entra, eu disse, tirando o chapéu e pendurando no prego ao lado da porta. Não é muito, mas tem teto e comida. Ela entrou devagar, os olhos percorrendo o pequeno espaço. A sala era simples, uma mesa de madeira com 3 cadeiras, um fogão a lenha no canto, prateleiras com latas de mantimentos e uma janela que dava para o quintal, onde as galinhas já dormiam empoleiradas. No outro cômodo ficava meu quarto. O terceiro era um depósito cheio de ferramentas, sacos de ração e coisas que eu nunca tinha coragem de jogar fora. Pode sentar.
eu disse, apontando para a mesa. Ela sentou na ponta da cadeira, as mãos no colo. O corpo tenso. Parecia esperar que eu mudasse de ideia a qualquer momento e mandasse ela embora. Ou pior, que eu fosse como os outros da vila. Fui até a prateleira e peguei o que tinha. Um pedaço de queijo, farinha, rapadura e água fresca do filtro de barro. Coloquei tudo na mesa. Ela olhou para a comida, mas não se mexeu. Come, eu disse. Deve estar com fome. Obrigada, ela murmurou, mas ainda assim hesitou. Sentei na cadeira do outro lado e comecei a comer minha parte. Só quando me viu mastigando é que ela pegou um pedaço de queijo e levou à boca. Comia devagar, como quem tem medo de parecer desesperada. Mas eu via a fome nos olhos dela. Fome de dias, talvez. O silêncio pesou entre nós. Lá fora, os grilos faziam a cantoria noturna do cerrado. O vento batia na janela de vez em quando, trazendo cheiro de mato seco. Eu não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que não dividia uma mesa com alguém que as palavras pareciam presas na garganta. Foi ela quem falou primeiro. O senhor não precisava ter feito isso. Olhei para ela, os olhos castanhos, cansados, mas gratos. Feito o quê? Me tirado daquela carroça, me trazer para sua casa, arriscar problema com a vila. Ela engoliu seco. Ninguém faz isso. Alguém tinha que fazer. Ela ficou me olhando por um tempo. Depois baixou os olhos para o pedaço de rapadura entre os dedos. Eu não roubei aquele dinheiro, ela disse, a voz firme mas baixa. Eu juro pela memória da minha mãe. Eu só estava esperando. E quando o seu Amâncio gritou, o filho dele olhou para mim e... Sua voz embargou. E todo mundo acreditou nele. Porque ele é filho do dono, e eu não sou ninguém. Eu mastigava devagar, deixando as palavras dela assentarem. Conhecia essa história. Em vila pequena, sobrenome e propriedade valem mais que verdade. Quem tem menos sempre leva a culpa. Já tinha visto isso acontecer antes. Já tinha sentido isso na pele quando queriam me culpar pela morte da minha filha. Diziam que eu devia ter levado ela para o médico mais cedo, que eu não tinha cuidado direito. Como se a febre obedecesse vontade. Você tem alguma prova de que não foi você? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, eu só sei que quando cheguei na venda, o filho do seu Amâncio já estava lá dentro, sozinho. O pai tinha ido buscar a balança no depósito dos fundos. Fiquei esperando perto do balcão. Quando o seu Amâncio voltou e abriu a gaveta, gritou que o dinheiro tinha sumido. Foi só isso. O filho apontou para mim antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Quanto dinheiro sumiu? Não sei. Ouvi alguém dizer que eram uns R$ 300. R$ 300. Dinheiro suficiente para pagar dívida de jogo ou comprar silêncio. E você? De onde veio? Perguntei. Ela respirou fundo antes de responder. De Crixás. Minha mãe morreu faz 3 meses. Eu cuidava dela. Quando ela se foi, não sobrou nada. Nem a casa era nossa. Peguei minhas coisas e saí andando, procurando trabalho. Pensei que em vila pequena sempre precisam de gente para ajudar em casa, na roça, qualquer coisa. Ela olhou para as próprias mãos. Mas parece que sobra é desconfiança. Eu entendi. Gente de fora sempre desperta suspeita. Ainda mais mulher sozinha, sem família, sem nome conhecido. Presa fácil para a culpa alheia. Você sabe cozinhar? Lavar roupa? Lidar com galinha? Perguntei. Ela ergueu os olhos, surpresa. Sei. Cuidei da minha mãe a vida toda. Sei fazer de tudo em casa. Então vai ficar aqui até a gente descobrir a verdade, eu disse. Ajuda na lida da casa. Eu te dou comida e teto. Quando isso se resolver, você decide o que quer fazer. Lúcia me olhou como se eu tivesse oferecido ouro. O senhor confia em mim? Confiar. Outra palavra pesada. Eu não confiava fácil. 7 anos sozinho me ensinaram que confiar dói. Mas também me ensinaram que desconfiar de tudo deixa a gente sozinho para sempre. Vou confiar até você me dar motivo para não confiar, eu disse. É o melhor que posso fazer.
Ela assentiu devagar, limpando uma lágrima que teimava em descer. Obrigada, seu Augusto. Pode me chamar só de Augusto. Terminamos de comer em silêncio. Depois eu mostrei onde ela podia dormir. O depósito. Limpei um canto, coloquei um colchão velho que estava guardado, dei um lençol limpo e um travesseiro. Não era muito, mas era mais do que a estrada oferecia. Descansa, eu disse. Amanhã a gente conversa melhor. Ela entrou no quartinho improvisado e fechou a porta devagar. Ouvi ela se acomodar. Ouvi um suspiro fundo. E então o silêncio voltou. Fui para meu quarto, mas não consegui dormir logo. Fiquei olhando para o teto de madeira, pensando no que tinha feito. Tinha trazido uma estranha para dentro de casa. Uma moça acusada de roubo. Podia estar cometendo o maior erro da minha vida. Ou podia estar fazendo a única coisa certa que fiz em anos. Não sabia. Mas alguma coisa dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido junto com Clarice e Ritinha, tinha acordado naquela estrada. Era pequeno, frágil, mas estava vivo. E isso assustava mais do que qualquer roubo. Os 3 primeiros dias foram estranhos. Lúcia acordava antes de mim, acendia o fogo, fazia café e deixava pronto na mesa. Quando eu saía para a lida, ela ficava cuidando da casa. Varria o chão de terra batida do quintal, lavava roupa no tanque, alimentava as galinhas, remendava o que estava rasgado. Trabalhava em silêncio, como quem tem medo de incomodar. À noite, jantávamos na mesma mesa. Ela comia pouco. Falava menos ainda. Eu perguntava se estava tudo bem. Ela dizia que sim, mas eu via nos olhos dela o medo de que a qualquer momento eu mudasse de ideia. No 4º dia, enquanto eu consertava a cerca perto da casa, ela apareceu trazendo água fresca. Pensei que o senhor pudesse estar com sede, ela disse, estendendo a caneca de alumínio. Peguei e bebi. A água estava gelada, com gosto de barro do filtro. Boa. Obrigado. Ela ficou ali parada, olhando para o mourão que eu estava fincando. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Por que o senhor mora sozinho? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava isso. Ou porque já sabiam, ou porque tinham medo de perguntar. Perdi minha família, eu disse, sem olhar para ela. Faz 7 anos. Sinto muito. Não era pena, era empatia. Tinha diferença. E você nunca... Ela hesitou. Nunca pensou em recomeçar? Olhei para ela. Ela desviou os olhos envergonhada, como se tivesse passado do limite. Desculpa, ela disse rápido. Não era para eu ter perguntado. Não, eu disse. Está tudo bem. É que eu não sei recomeçar. Só sei continuar. Ela assentiu devagar, como se entendesse. E talvez entendesse mesmo. Talvez ela também estivesse só continuando. Seu Augusto, ela disse, a voz mais baixa. Se eu conseguir provar que não roubei, o senhor acha que a vila vai pedir desculpas? Eu queria dizer que sim, queria dizer que as pessoas reconhecem quando erram, mas eu não mentia. Não, eu disse. Vila pequena não pede desculpa, só esquece e finge que nunca aconteceu. Ela ficou quieta por um tempo. Depois suspirou. Então eu não volto para lá, mesmo que provem que eu sou inocente. Para onde vai? Não sei, mas não fico onde não sou bem-vinda. Eu entendi. Mais do que ela imaginava. Voltei a fincar o mourão. Ela ficou ali mais um pouco, depois voltou para a casa. Mas alguma coisa tinha mudado. A desconfiança estava começando a ceder. Não totalmente, mas aos poucos. E eu percebi que não era só ela que estava desconfiada. Eu também estava. Desconfiado de mim mesmo, de estar deixando alguém entrar. De estar sentindo algo além do vazio. E isso me assustava mais do que deveria. No 6º dia, a primeira tensão chegou. Eu tinha ido até a vila buscar mantimentos. Lúcia ficou em casa, como sempre. Quando cheguei na venda, não a do seu Amâncio, mas a outra, do seu Joaquim, o silêncio caiu assim que entrei. 3 homens estavam encostados no balcão. Me olharam de lado. Um deles era o Noé, seu Augusto,
Joaquim disse, forçando um sorriso. E que vai ser? 2 quilos de arroz, 1 de feijão, sal e café, eu disse. Ele começou a pesar. Noé se aproximou. Ouvi dizer que o senhor está abrigando a ladra, ele disse, a voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Olhei para ele. Estou abrigando uma moça acusada sem prova. Prova tem, ele disse. Ela estava lá. O dinheiro sumiu. Estar lá não é prova, eu respondi. Se fosse assim, o filho do seu Amâncio também é suspeito. O silêncio ficou mais pesado. Joaquim parou de pesar o feijão. Os outros homens se entreolharam. Cuidado com o que fala, seu Augusto. Noé disse, o tom virando ameaça. O senhor está defendendo gente errada. Estou defendendo justiça. Tem diferença. Paguei, peguei os mantimentos e saí. Mas senti os olhares nas costas. E soube que aquilo não ia terminar bem. Quando voltei para a fazenda, Lúcia estava sentada na varanda. Viu minha cara e entendeu. Eles falaram alguma coisa? Ela perguntou. Falaram. Eu não quero trazer problema para o senhor. Problema já está aí, eu disse. Agora é lidar com ele. Ela baixou a cabeça. Eu vi a culpa nos ombros dela. E pela primeira vez senti vontade de dizer algo que não fosse só prático. Lúcia, eu disse, não foi você que trouxe o problema. Foi a mentira deles. A gente só está tentando fazer o certo. Ela me olhou e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, ela disse. E naquele momento, enquanto o sol descia atrás das serras e o vento trazia cheiro de chuva distante, eu soube que tinha feito a escolha certa. Mesmo que custasse caro. Raízes no chão seco. A primeira semana virou 2, depois 3. E sem que eu percebesse, a fazenda começou a mudar. Não era nada grande. Eram pequenos detalhes que eu tinha deixado de lado há anos. O quintal estava varrido toda manhã. As roupas no varal cheiravam a sabão e sol. A comida na mesa tinha gosto de tempero escolhido com cuidado. Não só de sal e pressa. Até as galinhas pareciam mais organizadas, botando ovos nos mesmos lugares, como se alguém tivesse ensinado ordem onde antes só havia acaso. Lúcia trabalhava do nascer ao pôr do sol. Não porque eu pedia, mas porque parecia que ela precisava provar alguma coisa. Para mim ou para si mesma, eu não sabia. Às vezes, eu chegava da lida e encontrava ela consertando alguma coisa que eu nem tinha notado estar quebrada. A tábua solta da varanda, a janela que emperrava, o pano de prato que tinha rasgado e agora estava remendado com linha vermelha. Eu não sabia agradecer direito, nunca soube. Então, agradecia do jeito que podia, trazendo lenha extra para o fogão, caçando um tatu para fazer uma carne diferente, deixando a melhor parte do queijo para ela. Coisas pequenas. Gestos que substituíam palavras que eu não sabia dizer. Mas o silêncio entre nós estava mudando. Antes era desconfiança. Agora era algo mais parecido com companhia. Numa tarde de março, enquanto eu afiava o facão debaixo da sombra da mangueira, Lúcia apareceu com uma lata de café na mão. Trouxe café, ela disse, estendendo a caneca fumegante. Larguei a pedra de amolar e peguei. O café estava forte, do jeito que eu gostava, com açúcar na medida certa. Você está aprendendo meus gostos, eu disse. Ela sorriu de leve e sentou na raiz da árvore, abraçando os joelhos. É fácil. O senhor é simples. Simples ou previsível? Simples, ela disse. Simples é bom. Não tem enrolação. Bebi o café devagar, olhando para o pasto seco à frente. O gado estava magro nessa época do ano. A chuva tinha falhado. Eu ia precisar comprar ração logo, senão perdia cabeças. Mas isso era problema para amanhã. Seu Augusto, Lúcia disse, tirando um cisco da saia. Posso perguntar uma coisa? Pode. Como era a sua esposa? A pergunta pegou meu peito de surpresa. Ninguém perguntava sobre Clarice. Talvez porque todos que me conheciam já sabiam. Ou
porque tinham medo de mexer em ferida. Fiquei quieto um tempo. Lúcia percebeu. Desculpa, ela disse rápido. Eu não devia ter... Não, eu cortei. Pode perguntar. Só... Faz tempo que ninguém pergunta. Respirei fundo. O rosto de Clarice ainda aparecia claro na minha memória. Cabelo castanho sempre preso num coque, mãos calejadas de tanto trabalho, sorriso fácil, mesmo quando a vida apertava. Ela era forte, eu disse. Do tipo de força que não grita, que só faz. Acordava antes de mim, dormia depois. Nunca reclamava. Criava galinha, plantava a horta, cuidava da Ritinha, ainda ajudava na ordenha quando eu precisava. Olhei para a caneca vazia nas minhas mãos. Era mais forte que eu. Mas a febre não liga para isso. Lúcia ficou quieta. Depois disse, e a sua filha? Ritinha era a cópia da mãe. Pequena, magrinha, mas cheia de vida. Corria o dia inteiro atrás das galinhas. Inventava conversa com as plantas, cantava música que ela mesma inventava. Sentia a garganta apertar. Quando a mãe morreu, ela chorou 3 dias. Depois parou. Ficou quieta. Acho que já sabia que ia junto. Quantos anos ela tinha? 5. Lúcia limpou os olhos com as costas da mão. Sinto muito, seu Augusto. Eu também, eu disse. E era verdade. Ainda sentia. Todo dia. Ficamos ali sentados, o vento balançando as folhas da mangueira, o calor de março pesando no ar. Lúcia puxou um fio de capim e começou a enrolar nos dedos. Sabe o que mais dói? Eu disse sem olhar para ela. Não é a saudade, é o silêncio. A casa ficou quieta demais e eu não sabia como voltar a fazer barulho. Ela assentiu devagar. Eu entendo, ela disse. Quando minha mãe morreu, a casa ficou tão vazia que eu não aguentei ficar. Cada canto lembrava ela. Cada objeto. O silêncio gritava. Por isso saí andando. Achei que fugir fosse mais fácil. Foi? Não, só mudei de lugar. A dor continua. Olhei para ela. Pela primeira vez vi que não éramos tão diferentes. 2 sobreviventes de perdas que não pedimos. 2 tentando seguir em frente sem saber direito para onde. Mas agora o silêncio aqui está diferente, eu disse. Como assim? Não grita mais. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que chegou aos olhos. Para mim também, ela disse. E naquele momento, debaixo da sombra da mangueira, com o calor batendo nas costas e o vento trazendo cheiro de terra seca, alguma coisa se acomodou dentro do meu peito. Não era felicidade. Eu ainda não sabia o que era isso. Mas era algo parecido com paz. Naquela noite, enquanto jantávamos arroz com peque que Lúcia tinha feito, ela contou mais sobre crixás. Minha mãe era costureira, ela disse, mexendo o arroz no prato. Fazia roupa para todo mundo da vila. Vestido de festa, calça de trabalho, lençol, qualquer coisa. Trabalhava até de madrugada quando tinha encomenda. Eu ajudava. Aprendi a costurar antes de aprender a ler. E o seu pai? Ela ficou séria. Não conheci. Minha mãe não falava dele. Só disse uma vez que ele tinha ido embora antes de eu nascer, que não valia a pena guardar mágoa de quem não ficou. Ela estava certa. Eu sei. Mas às vezes eu me pergunto como seria ter tido um pai. Alguém para dividir o peso quando a mãe adoeceu. Ela suspirou. Mas não adianta pensar no que não foi. A gente só tem o que é. É verdade. Ela levantou os olhos para mim. E o senhor? Nunca pensou em casar de novo? A pergunta me deixou sem jeito. Já tinham me perguntado isso antes. Vizinhos, conhecidos da vila, até o padre uma vez. Sempre respondi a mesma coisa. Não. Mas dessa vez hesitei. Não sei, eu disse. Acho que aprendi a viver sozinho. Desacostumar parece impossível. Mas o senhor não está sozinho agora, ela disse. Não estou, concordei. E é estranho. Estranho ruim? Pensei um pouco antes de responder. Estranho diferente. Ela sorriu de novo. E continuamos comendo em silêncio. Mas era um silêncio confortável. O tipo que não precisa preencher.
Depois da janta, Lúcia lavou os pratos enquanto eu consertava a alça de um balde que tinha arrebentado. Ela cantarolava baixinho uma música que eu não conhecia. A voz era suave, quase um sussurro, mas enchia a casa de um jeito que eu não sentia há anos. Quando terminei o balde, ela já tinha acabado. Secava as mãos no pano de prato. Seu Augusto, ela disse olhando pela janela. Acha que ainda vai chover esse mês? Tomara, eu disse. O pasto está precisando e o açude está baixo. Se não chover, a gente se vira, sempre se virou. Ela assentiu. Depois ficou olhando para o céu escuro lá fora, onde as estrelas começavam a aparecer. Às vezes eu penso, ela disse, que a gente aguenta mais do que imagina. Só descobre quando não tem escolha. É verdade, eu disse. A gente aguenta. Mas não quer dizer que é fácil. Não, mas vale a pena. Olhei para ela. E pela primeira vez em 7 anos, eu acreditei nisso. Os dias seguiram. A rotina se estabeleceu. Eu acordava cedo, tomava café que ela já tinha pronto, saía para a lida. Às vezes ela ia junto, ajudando a cercar, a alimentar o gado, a buscar água do açude. Trabalhava duro, sem reclamar, suando debaixo do sol forte, mas sempre com um olhar atento. Como se estivesse aprendendo cada pedaço daquela terra. À tarde, quando o calor apertava demais, a gente parava debaixo da sombra. Ela contava histórias de crixás, das pessoas que conhecia, das festas da igreja, dos casamentos que a mãe costurava vestidos. Eu contava sobre a fazenda, sobre como meu pai tinha comprado aquele chão com suor e teimosia, sobre os invernos bons e os secos que quase quebraram tudo. E aos poucos, sem perceber, eu fui deixando ela entrar, não só na casa, mas em lugares que eu tinha trancado há muito tempo. Foi numa manhã de domingo que tudo começou a mudar. Eu estava ajeitando a sela do trovão quando ouvi o som de cascos na estrada. Olhei e vi 3 homens montados vindo devagar. Reconheci 2, Noé e o filho do seu Amâncio, um rapaz gordo de uns 25 anos chamado Valdeci. O terceiro eu não conhecia. Lúcia estava na cozinha. Saiu quando ouviu o barulho. Quem é? Ela perguntou a voz baixa. Problema, eu disse. Os 3 pararam na frente da cerca. Valdeci tinha um sorriso torto no rosto. Noé estava sério. O terceiro homem, mais velho, de chapéu preto, olhava para tudo com ar de autoridade. Bom dia, seu Augusto, Valdeci disse, a voz arrastada. Vim com o delegado. Temos um assunto a tratar. Meu sangue gelou. Delegado, isso não era bom. O homem de chapéu preto desceu do cavalo e se aproximou. Augusto Silva? Ele perguntou. Sou eu. Sou o delegado Antenor, de Porangatu. Recebi uma denúncia de que o senhor está abrigando uma fugitiva acusada de roubo. Ela não é fugitiva, eu disse firme. Ela foi expulsa sem direito à defesa, e não foi provado nada. A vila decidiu, Valdeci disse, o sorriso ficando maior. E ela fugiu, isso é crime. Mentira, Lúcia gritou da varanda. Eu não fugi. Fui jogada numa carroça e iam me abandonar no meio do nada. O delegado olhou para ela, depois para mim. Vou precisar que ela venha comigo para prestar depoimento. Não vai, eu disse. Senhor Augusto, não dificulte as coisas. Só dificulto quando a lei é torta. O delegado suspirou. Olha, eu não estou aqui para julgar, só para ouvir as 2 versões. Se ela é inocente, vai ser liberada. Mas precisa vir comigo. E se não for ouvida direito, se condenarem ela de novo sem prova? A lei é a lei. A lei, eu disse sentindo a raiva subir, só funciona quando é justa. Valdeci deu risada. Deixa de ser teimoso, velho. A ladra vai ter que responder. Dei um passo à frente. Chama ela de ladra de novo e a gente vai ter outro tipo de conversa. O sorriso dele morreu. Noé colocou a mão no facão preso na cintura. O delegado ergueu a mão. Calma, ninguém vai brigar aqui.
Senhor Augusto, o senhor está dificultando uma investigação. Isso pode trazer problema para o senhor também. Olhei para Lúcia. Ela estava pálida, tremendo, os olhos cheios de medo. Medo de ser levada de novo. Medo de não voltar. E naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Deixar ela ir e confiar na justiça que eu sabia ser falha, ou segurar ela ali e virar inimigo da lei. Respirei fundo. Ela fica, eu disse. Até provarem com testemunha e prova que ela pegou aquele dinheiro. Até lá, ela está sob minha proteção. O delegado balançou a cabeça. O senhor está cometendo um erro. Já cometi muitos, mas um não faz diferença. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois montou de volta no cavalo. Vou voltar com um mandado, ele disse. E aí o senhor não vai ter escolha. Os três viraram os cavalos e foram embora, deixando poeira vermelha no ar. Lúcia desceu da varanda correndo e parou na minha frente. O senhor não precisava ter feito isso, ela disse, os olhos molhados. Agora o senhor vai ter problema por minha causa. Já tenho problema, eu disse. Agora é resolver. Mas como? Olhei para ela. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de resignação. Senti luta. A gente vai achar a verdade, eu disse, antes que eles voltem. E naquele momento, enquanto o sol batia forte e o vento trazia cheiro de terra seca, eu soube que tinha cruzado uma linha. Não tinha mais volta. Pegadas na poeira 3 dias. Era o tempo que eu calculava ter antes do delegado voltar com o mandado. 3 dias para achar uma verdade que talvez ninguém quisesse encontrar. Naquela mesma tarde, depois que os homens foram embora, sentei com Lúcia na mesa da cozinha. Peguei papel e lápis, coisas que eu usava para anotar despesas da fazenda, e comecei a fazer perguntas. Me conta tudo de novo, eu disse, do começo, cada detalhe que você lembrar. Ela respirou fundo e começou. Cheguei na vila de manhã cedo. Estava procurando trabalho. Tinha dormido debaixo de uma árvore na beira da estrada. Quando o sol nasceu, caminhei até Santo Antônio do Alegre. Vi a venda do seu Amâncio e entrei para comprar farinha. Era tudo o que eu podia pagar com o dinheiro que me sobrou. Que horas eram? Umas 8, acho. O sol ainda estava baixo. Tinha mais alguém na venda? Ela fechou os olhos, lembrando. Tinha. 2 homens conversando perto da porta. Não sei quem eram. E tinha o Valdeci, o filho do seu Amâncio. Ele estava sozinho perto do balcão quando entrei. O pai dele estava onde? Nos fundos. Ouvi ele mexendo em alguma coisa lá atrás, falando sozinho sobre balança quebrada. Anotei isso. Mulquei e o que o Valdeci estava fazendo. Parecia nervoso. Andava de um lado para o outro. Tinha uma sacola de pano na mão. Quando me viu, parou de andar e ficou me olhando. Que tipo de olhar? Desconfiado. Como se eu estivesse atrapalhando alguma coisa. Isso era importante. Anotar mais. Você se aproximou do balcão? Sim. Fiquei esperando o seu Amâncio voltar. O Valdeci ficou parado perto da gaveta do dinheiro. A mão dele estava na borda do balcão, perto de onde a gaveta fica. Ele abriu a gaveta? Lúcia hesitou. Eu não tenho certeza. Estava olhando para a prateleira de farinhas, tentando ver o preço. Mas quando olhei de volta, a gaveta estava um pouco aberta. E o Valdeci estava com a sacola mais cheia. Meu coração acelerou. A sacola estava mais cheia? Acho que sim, mas não tenho certeza. Aconteceu rápido. E depois, o seu Amâncio voltou. Foi direto para a gaveta, abriu e começou a gritar que o dinheiro tinha sumido. O Valdeci olhou para mim e disse, pai, eu vi ela mexendo aí. E todo mundo acreditou nele. Eu bati o lápis na mesa pensando, a história de Lúcia fazia sentido, mas precisava de mais. Precisava de alguém que tivesse visto algo, ou de alguma prova de que Valdeci tinha mentido. Os 2 homens que estavam na porta, eu disse. Eles viram alguma coisa? Não sei. Eles estavam de costas, conversando. Você lembra de mais alguma coisa? Qualquer detalhe?
ela pensou. Depois seus olhos se arregalaram. A sacola. O quê? A sacola que o Valdeci estava segurando. Era de pano xadrez, azul e branco. Eu lembro porque pensei que era bonita. Anotei isso também. Sacola xadrez azul e branco. Podia não ser nada. Ou podia ser tudo. Você ficou quanto tempo na venda depois que o dinheiro sumiu? Pouco, uns 5 minutos. O seu Amâncio gritou, o Valdeci me acusou e logo apareceu gente. O Noé estava passando na rua, entrou, me agarrou e me pôs na carroça. Ninguém me deixou falar. E o Valdeci? O que ele fez depois? Ficou lá, ajudando o pai a procurar o dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Fechei os olhos, juntando as peças. Valdeci estava nervoso. Estava perto da gaveta. Tinha uma sacola que ficou mais cheia. Acusou Lúcia antes mesmo de qualquer investigação. Tudo isso apontava para ele. Mas não tinha prova concreta. Só a palavra de Lúcia contra a dele. E na vila, a palavra de um filho de comerciante valia mais. Precisava de mais. Os 2 homens na porta, eu disse. Preciso achá-los. Eles podem ter visto alguma coisa. Mas eles não vão falar, Lúcia disse. Vão ter medo de contrariar o seu Amâncio. Talvez, mas tenho que tentar. Levantei da cadeira, peguei meu chapéu. Para onde o senhor vai? Ela perguntou. Para a vila. Vou começar a fazer perguntas. Ela se levantou também, o rosto tenso. Deixa eu ir junto. Não, é perigoso. Se te virem lá, eu não ligo. Estou cansada de me esconder. Olhei para ela. Tinha coragem naqueles olhos. Coragem que eu não tinha visto antes, ou talvez sempre tivesse estado lá, só esperando uma chance de aparecer. Está bem, eu disse, mas fica perto de mim. Chegamos na vila no meio da tarde. O calor estava insuportável. A rua principal estava vazia, com só algumas galinhas ciscando na sombra. A venda do seu Joaquim estava aberta, mas a do seu Amâncio estava fechada. Uma tábua pregada na porta dizia: fechado até segunda ordem. Isso era estranho. A venda nunca fechava. Descemos do cavalo perto da praça. Alguns olhares se viraram para nós. Uma mulher puxou a filha para dentro de casa. Um velho sentado no banco da igreja nos encarou com desconfiança. Não somos bem-vindos aqui, Lúcia sussurrou. Eu sei, mas a gente não veio fazer amigos. Caminhamos até a venda do seu Joaquim. Quando entramos, o silêncio caiu. Joaquim estava atrás do balcão, limpando o vidro de uma prateleira. Parou quando nos viu. Seu Augusto, ele disse a voz tensa. Não esperava o senhor por aqui, especialmente com... Olhou para Lúcia. Com ela. Vim fazer perguntas, eu disse. Sobre o dia que o dinheiro sumiu na venda do Amâncio. Joaquim desviou os olhos. Não sei de nada. Não estava lá. Mas deve ter ouvido falar. Vila pequena, notícia corre. Ouvi. Mas não é da minha conta. É da sua conta quando alguém é acusado sem prova. Ele colocou o pano no balcão, nervoso. Seu Augusto, com todo respeito, o senhor está se metendo em confusão. O Amâncio é gente influente aqui, e o filho dele... O filho dele é mentiroso. Joaquim ficou pálido. Cuidado com o que fala. Estou falando a verdade, e você sabe disso. Ele olhou para os lados, verificando se tinha mais alguém na venda. Não tinha. Suspirou. Olha, ele disse mais baixo. Eu não vi nada. Mas tem gente que viu. Meu coração acelerou. Quem? Os irmãos Cardoso. Estavam na porta da venda naquele dia. Viram a moça entrar. Viram o Valdeci também. Onde encontro eles? Moram na fazenda do outro lado do rio. Mas... Ele hesitou. Eles não vão querer falar. Trabalham para o Amâncio de vez em quando. Não vão arriscar o emprego. Deixa isso comigo. Joaquim balançou a cabeça. Seu Augusto, desiste disso. Não vai dar em nada. O delegado já tem a versão dele. Não vai mudar de ideia. Então eu faço ele mudar. Saímos da venda. Lúcia segurava meu braço. Onde fica essa fazenda? Ela perguntou.
A uns 15 quilômetros daqui. Vamos ter que atravessar o rio a cavalo. Vamos agora? Olhei para o céu. O sol já começava a descer. Tínhamos talvez 3 horas de luz. Vamos, eu disse. Montamos no trovão e seguimos pela estrada de terra que levava ao rio. A cada passo, sentia que estávamos chegando mais perto da verdade, mas também sentia que estávamos entrando em território perigoso. O rio estava baixo por causa da seca. Atravessamos devagar, a água batendo nas patas do trovão, levantando barro. Do outro lado, a estrada subia morro acima, passando por pastos secos e cercas velhas. A fazenda dos irmãos Cardoso era pequena. Uma casa de pau a pique, curral com 3 vacas magras, galinheiro caindo aos pedaços. Quando chegamos, um homem estava consertando a cerca. Alto, magro, pele queimada de sol. Parou quando nos viu. "Boa tarde", eu disse, descendo do cavalo. Ele não respondeu logo. Olhou para Lúcia, reconheceu e ficou tenso. "O que vocês querem aqui? Conversar. Você é um dos irmãos Cardoso?" "Sou Josias, e não tenho nada para conversar com vocês. Só quero saber o que você viu no dia que o dinheiro sumiu na venda." Ele voltou a martelar a cerca. "Não vi nada. Joaquim disse que você estava lá, na porta." "Estava, mas não vi nada." "Josias", eu disse, me aproximando. "Uma moça está sendo acusada de algo que não fez. Você pode ajudar." Ele parou de martelar. Ficou olhando para o chão. "Eu não posso me meter nisso." "Por quê?" "Porque eu trabalho para o Amâncio. Se eu falar contra o filho dele, perco o emprego e não tenho outro jeito de sustentar minha família." "Então você vai deixar uma inocente pagar por algo que não fez?" Ele me olhou. Vi a luta nos olhos dele, medo contra a consciência. "Não é tão simples", ele disse. "É sim. Ou você viu algo ou não viu." Ele respirou fundo. Depois olhou para Lúcia. "Você realmente não pegou o dinheiro?" "Não", ela disse, a voz firme. "Eu juro." Josias ficou quieto por um longo tempo. O irmão dele apareceu na porta da casa, mais novo, de olhos arregalados. "Josias, não fala nada", ele gritou. Mas Josias já tinha tomado a decisão. "Eu vi", ele disse baixo. "Vi o Valdeci perto da gaveta. Vi ele pegar algo e colocar na sacola. Pensei que fosse coisa do pai. Não imaginei que..." Parou. Quando o Amâncio gritou, o Valdeci apontou para a moça. E eu não tive coragem de falar. Meu sangue ferveu. "Você tem que contar isso para o delegado." Ele balançou a cabeça desesperado. "Não posso. Vão me destruir. E se não contar, vão destruir ela." Ele olhou para Lúcia de novo, depois para mim. "Eu preciso pensar. Não tem tempo", eu disse. "O delegado volta em 2 dias com um mandado. Se você não falar antes disso, ela vai ser presa. E a verdade vai ser enterrada." Josias apertou o martelo com força. Suor escorria pelo rosto dele. Medo. Culpa. Tudo misturado. "Me dá um dia", ele disse. "Vou falar com meu irmão. A gente decide." Não era a resposta que eu queria, mas era o que tinha. "Um dia", eu disse. "Depois disso vou ter que achar outro jeito." Montei no cavalo com Lúcia e voltamos pela estrada. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. O rio brilhava vermelho com o reflexo. Lúcia estava quieta, mas senti ela tremendo atrás de mim. "Ele vai falar?" ela perguntou. "Não sei. Medo é forte. Mas esperança também é." Quando chegamos na fazenda, a noite já tinha caído. Acendi o lampião. Lúcia fez café. Sentamos na varanda olhando para o céu cheio de estrelas. "Seu Augusto", ela disse, a voz cansada. "Obrigada por acreditar em mim." "Eu não acreditei logo", eu disse honesto, "mas agora acredito." Ela encostou a cabeça no meu ombro. Não foi proposital, foi cansaço, foi confiança, e eu deixei, porque pela primeira vez em 7 anos não estava lutando sozinho. E isso mudava tudo. Quando o tempo se esgota, o dia seguinte amanheceu pesado.
Nuvens cinzentas cobriam o céu, mas não era nuvem de chuva. Era aquele tipo de céu que parece prenunciar algo ruim. O ar estava abafado, difícil de respirar. Até os pássaros estavam quietos. Eu tinha dormido mal, passado a noite inteira pensando no que Josias tinha dito. Ele tinha visto, sabia a verdade, mas medo segurava a boca dele fechada, e eu não podia culpá-lo. Conhecia bem o peso de escolher entre sobrevivência e justiça. Lúcia também tinha dormido pouco. Vi pelos olhos inchados quando ela apareceu na cozinha, acendendo o fogo para o café. Trabalhava em silêncio, os movimentos mecânicos, a cabeça longe. "Bom dia", eu disse. Ela se virou, tentou sorrir, mas não conseguiu. "Bom dia, seu Augusto." Tomamos café sem falar muito. Eu comia pão com manteiga que ela tinha feito, mas o gosto não descia. A tensão pesava no ar como o calor que vinha de fora. O que a gente faz agora?" Ela perguntou, mexendo o café na caneca sem beber. "Esperamos. Se Josias não aparecer até amanhã de manhã, vou até lá de novo. E se ele não quiser falar? Vou fazer ele querer." Ela me olhou, os olhos cheios de dúvida. "E se não der certo? Se o delegado voltar e me levar?" Eu não tinha resposta boa para isso. Então dei a única que podia. "Não vou deixar. Mas se não tiver jeito?" "Sempre tem jeito", eu disse, mais para convencer a mim mesmo do que a ela. Terminamos o café. Eu ia sair para verificar o gado quando ouvi o som de cascos na estrada. Olhei pela janela. Era um cavaleiro vindo rápido, levantando poeira vermelha. Quando chegou perto, reconheci. Era o irmão mais novo de Josias, o que tinha gritado para ele não falar nada. Meu coração disparou. Ou era boa notícia, ou era o pior tipo de aviso. Saí para a varanda. O rapaz parou o cavalo, ofegante. Devia ter cavalgado sem parar. "Seu Augusto!" ele gritou, ainda montado. "Meu irmão!" Ele decidiu. "Vai falar com o delegado, mas tem um problema." "Que problema?" "O Valdeci descobriu, não sei como, mas descobriu que meu irmão viu, e agora está indo até nossa fazenda com uns homens. Acho que vão fazer alguma coisa com ele." O sangue gelou nas minhas veias. "Quando?" "Agora. Eu vim correndo avisar. Meu irmão mandou eu vir buscar ajuda. Ele está sozinho lá." Não pensei duas vezes. Entrei correndo, peguei meu facão, o chapéu e gritei para Lúcia: "Fica aqui e tranca a porta. O que está acontecendo?" "Problema? Grande." Montei no trovão antes que ela pudesse perguntar mais. O irmão de Josias já tinha virado o cavalo. "Vamos!" ele gritou. Saímos em disparada pela estrada de terra. Trovão galopava forte, as patas batendo no chão seco, levantando nuvem de poeira atrás de nós. O vento batia no meu rosto, mas eu mal sentia. Só pensava numa coisa: chegar a tempo. A fazenda dos Cardoso ficava longe. 15 quilômetros de estrada ruim, subidas, descidas, o rio no meio. Demoraria pelo menos meia hora em ritmo normal, mas não tínhamos meia hora. Galopamos sem parar. Trovão suava, a respiração pesada, mas não diminuía. O irmão de Josias ia na frente, virando nas curvas que ele conhecia melhor que eu. Quando chegamos no rio, não paramos para atravessar devagar. Entramos na água com força, os cavalos chapinhando, a correnteza fraca, mas cheia de pedras. Do outro lado, a subida do morro. Os cavalos escorregavam na terra solta, mas não desistiam. Meu coração batia no peito como tambor. Pensamentos cruzavam a cabeça feito raios. E se chegássemos tarde? E se eles já tivessem machucado Josias? E se... Não podia pensar assim. Tinha que acreditar que dava tempo. Quando a fazenda apareceu na curva adiante, vi 4 cavalos amarrados na cerca, 4 homens. Valdeci estava no meio deles, gritando alguma coisa. "Meu irmão!" O rapaz ao meu lado gritou desesperado. Josias estava na frente da casa, acuado. Tinha um corte no rosto, sangrando. 2 homens seguravam ele pelos braços. Valdeci estava na frente, com uma vara na mão.
Vai aprender a não meter o nariz onde não é chamado, Valdeci berrava. Ele levantou a vara para bater, e foi ali que eu gritei: para! Todos viraram. Valdeci congelou com a vara no alto. Os olhos dele se arregalaram quando me viu descendo do cavalo. Né, seu Augusto? Ele disse, forçando um sorriso. Isso não é da sua conta. É sim, eu disse, caminhando até eles. A mão no cabo do facão na cintura. Solta ele. Esse aqui estava espalhando mentira sobre mim. Valdeci disse, dizendo que eu roubei meu próprio pai. Merece uma lição. A única mentira aqui é a sua. Os dois homens que seguravam Josias me olharam indecisos. Eram capangas, gente que fazia o que mandavam em troca de dinheiro. Não tinham causa, só medo de ficar sem pagamento. Solta ele, eu repeti, a voz mais baixa, mais perigosa. Valdeci deu risada, mas era uma risada nervosa. O senhor está se metendo em coisa grande, velho. Meu pai tem influência. O delegado está do nosso lado. E o senhor não é ninguém. Talvez, eu disse, mas sou alguém que não vai ficar parado vendo você bater em gente inocente. Inocente? Valdeci cuspiu. Ele quer me acusar de roubo, porque você roubou. O silêncio caiu pesado. Até os capangas ficaram quietos. Valdeci apertou a vara com força. Os olhos dele faiscavam de raiva. Cuidado com o que fala. Estou falando a verdade, e você sabe disso. Ele deu um passo à frente. Eu também. Ficamos a poucos metros um do outro. Minha mão não saía do cabo do facão. A dele segurava a vara como arma. Josias viu você pegar o dinheiro, eu disse. Viu você colocar na sacola. E depois viu você acusar uma moça inocente para salvar sua pele. Mentira, não é? E quando ele contar isso para o delegado, sua história vai cair por terra. Valdeci olhou para Josias, depois para os capangas, depois para mim. Estava encurralado, e homem encurralado é perigoso. Ele não vai contar nada, Valdeci rosnou, porque se contar vai se arrepender, e a família dele também. Foi ameaça demais. Puxei o facão. Agora acabou a conversa. Ou você solta ele e vai embora, ou a gente resolve isso de outro jeito. Os capangas largaram Josias e deram um passo atrás. Não queriam briga. Valdeci ficou sozinho, a vara na mão, percebendo que tinha perdido a vantagem. Isso não vai ficar assim, ele disse, a voz tremendo de raiva. Vou falar com meu pai. Vou falar com o delegado. Vocês vão se arrepender. Então fala, eu disse. Mas primeiro sai daqui. Ele cuspiu no chão, subiu no cavalo e saiu em disparada. Os capangas foram atrás. O irmão de Josias correu até ele segurando o braço. Você está bem? Josias limpou o sangue do rosto com a manga da camisa. Estou, graças a Deus que vocês chegaram. Eu me aproximei guardando o facão. Desculpa, não pensei que eles iam vir tão rápido. Eu também não, Josias disse. Alguém deve ter contado para o Valdeci que eu estava pensando em falar. E agora? O irmão perguntou. Ele ameaçou a gente. Vai vir atrás de novo. Josias olhou para mim, depois para a casa, depois para o chão. Vi a luta acontecendo dentro dele. Medo batendo contra a coragem. Silêncio batendo contra a verdade. Então ele respirou fundo. Vou falar com o delegado, ele disse. Hoje mesmo, antes que seja tarde demais. Tem certeza? O irmão perguntou. Tenho. Já guardei essa verdade tempo demais. Se eu não falar agora, vou carregar isso pelo resto da vida. Ele olhou para mim. E aquela moça não merece pagar por algo que não fez. Senti um peso sair do peito. Obrigado, eu disse. Não, obrigado ao Senhor. Se não tivesse chegado... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que teria acontecido. Tinham chegado para calar ele, para machucar, talvez até para pior. Mas eu tinha chegado a tempo, por um fio. Mais alguns minutos e teria sido tarde demais. Vem comigo, eu disse. Vamos juntos falar com o delegado. Cavalgamos os três até Porangatu, a cidade vizinha onde o delegado tinha escritório.
O caminho era longo, quase 2 horas de cavalgada, mas não paramos. A urgência empurrava a gente para a frente. Quando chegamos, o sol já estava alto no céu. A delegacia era um prédio pequeno de tijolos, com uma placa desbotada na frente. Entramos. O delegado Antenor estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, escrevendo alguma coisa. Ergueu os olhos quando nos viu. Ficou sério. Seu Augusto, não esperava vê-lo aqui. Vim trazer uma testemunha, eu disse, sobre o caso da Lúcia. Testemunha? Ele olhou para Josias. Quem é você? Josias Cardoso, ele disse, a voz tremendo um pouco. Eu estava na venda do seu Amâncio no dia que o dinheiro sumiu. O delegado largou a caneta. E o que você viu? Josias respirou fundo. As mãos tremiam. Mas quando começou a falar, a voz saiu firme. Vi o Valdeci pegar dinheiro da gaveta e colocar numa sacola. A moça estava longe, olhando a prateleira. Ela não pegou nada. Foi o Valdeci. Ele roubou o próprio pai e botou a culpa nela. O silêncio encheu a sala. O delegado olhou para Josias, depois para mim, depois de volta para Josias. Você tem certeza disso? Tenho. Vi com meus próprios olhos. Por que não falou antes? Porque tive medo. O Amâncio é meu patrão. Achei que ninguém ia acreditar em mim. Mas... Ele olhou para mim. Esse homem me fez ver que ficar calado é tão errado quanto mentir. O delegado ficou pensando por um tempo longo. Mexia nos papéis sem ler nada. Passava a mão no queixo. Respirava fundo. Isso muda tudo, ele disse finalmente. Se o que você está dizendo é verdade, o rapaz enganou todo mundo. Inclusive o próprio pai. É verdade, Josias disse. Estou disposto a falar na frente de quem for preciso. O delegado assentiu devagar. Está bem, vou investigar. Vou ouvir o Valdeci de novo. E vou ouvir a moça também, de forma justa dessa vez. E o mandado de prisão? Eu perguntei. Suspenso, até eu apurar tudo direitinho. Senti o peito inflar de ar. Pela primeira vez em dias, respirei aliviado. Obrigado, eu disse. Não me agradeça ainda, o delegado disse. Isso vai causar problema. O Amâncio não vai gostar. E o filho dele menos ainda. Deixa eles não gostarem. Verdade não pede licença. Ele quase sorriu. Acho que não. Saímos da delegacia. O sol já começava a descer. Josias me apertou a mão. Obrigado, seu Augusto, por tudo. Você que teve coragem de falar. Isso é mais do que muita gente consegue. Ele e o irmão montaram e seguiram de volta para a fazenda. Eu fiquei ali parado por um momento, olhando para o céu. Nuvens começavam a se juntar no horizonte. Talvez chovesse essa noite, talvez não, mas alguma coisa tinha mudado. A verdade tinha saído, e ninguém mais podia enterrá-la. Montei no trovão e voltei para casa. O caminho de volta parecia mais leve, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Quando cheguei na fazenda, já era quase noite. Lúcia estava na varanda, andando de um lado para o outro, nervosa. Quando me viu, correu até mim. O que aconteceu? O senhor demorou tanto. Desci do cavalo e contei tudo, cada detalhe. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Então, eu estou livre? Ainda não oficialmente. Mas sim, a verdade apareceu. E o delegado vai investigar direito agora. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou, não de tristeza, de alívio, de algo que tinha estado preso dentro dela e finalmente podia sair. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, até que ela se aproximou e me abraçou, forte, como quem segura a última tábua num naufrágio. Eu hesitei. Fazia tanto tempo que não abraçava ninguém que meus braços pareciam ter esquecido como funcionavam. Mas depois, devagar, eu a abracei de volta. E ficamos ali, na luz fraca da varanda, enquanto a noite caía e os grilos começavam a cantar.
2 sobreviventes que tinham atravessado a tempestade e ainda estavam de pé, o veneno e a chuva. A paz durou 3 dias, 3 dias em que a vida na fazenda seguiu num ritmo que eu não conhecia há anos. Lúcia acordava cantarolando baixinho. Eu consertava cercas com menos peso nas costas. À noite, jantávamos conversando sobre coisas simples. O gado, a roça, as estrelas, planos para plantar milho quando a chuva viesse. Coisas que antes eram só tarefas viraram companhia. Ela estava diferente, mais leve, sorria mais, e bem, eu estava começando a lembrar como era ter alguém para voltar em casa. Mas a paz no sertão nunca dura muito. Foi numa manhã de quinta-feira. O céu amanheceu carregado, nuvens pretas se acumulando no horizonte. O ar estava pesado, elétrico, com aquele cheiro que vem antes da tempestade. Eu tinha saído cedo para buscar lenha na parte baixa da fazenda, perto do riacho. Lúcia ficou cuidando das galinhas e da horta que ela tinha começado a plantar nos fundos da casa. Quando voltei, carregando os braços cheios de gravetos secos, ouvi o grito. "Seu Augusto!" Larguei tudo e corri. Encontrei Lúcia sentada no chão perto do galinheiro, o rosto pálido como cera, as mãos tremendo. O pé esquerdo estava inchado, vermelho, com 2 marcas pequenas sangrando. Cobra. Meu coração parou. "O que aconteceu?" Eu gritei, ajoelhando ao lado dela. Eu estava pegando os ovos e senti a picada. Não vi qual era. A voz dela saía entrecortada, os lábios tremendo. Olhei ao redor. Ali perto, se arrastando para debaixo do galinheiro, vi o rabo de uma cobra sumindo. Não deu tempo de ver direito, mas pela grossura e pelo jeito de se mover, eu sabia. Jararaca, venenosa. O pânico subiu pela minha garganta, mas forcei para baixo. Não podia entrar em pânico. Pânico matava mais rápido que veneno. "Fica calma", eu disse, pegando ela no colo. "Vou te levar para dentro." "Seu Augusto, eu estou com medo." Ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. "Eu sei, mas vai ficar tudo bem. Eu prometo." Carreguei ela até a casa e deitei na minha cama. O pé já estava mais inchado, a pele esticada e brilhante. Ela tremia inteira, suor frio escorrendo pela testa. Pensei rápido. Precisava de soro antiofídico, mas o posto de saúde mais próximo ficava em Santo Antônio do Alegre, 15 quilômetros, e o hospital com soro ficava em Porangatu, 40 quilômetros de estrada de chão. Olhei pela janela. As nuvens estavam mais escuras. O vento começava a soprar forte. A tempestade vinha. E se chovesse, a estrada viraria lama. Impossível de atravessar a cavalo. Não tinha escolha. "Lúcia, escuta", eu disse, segurando o rosto dela entre as mãos. "Vou te levar para o hospital, agora. Mas a tempestade... Não importa. A gente vai conseguir." Ela assentiu, os olhos cheios de dor e confiança. Confiança em mim. E isso pesou mais que qualquer coisa. Peguei um pano limpo, amarrei firme no tornozelo dela, acima da picada, para desacelerar o veneno. Não era o ideal, mas era o que tinha. Depois peguei água, fiz ela beber e enrolei ela num cobertor. "Segura firme em mim", eu disse, levantando ela no colo de novo. Saí correndo para o curral. Trovão estava no pasto. Assoviei. Ele veio trotando como sempre fazia. Montei com Lúcia nos braços. Ela gemeu de dor quando o movimento sacudiu o pé inchado. "Aguenta", eu disse. "Só aguenta mais um pouco." Toquei nas rédeas e Trovão disparou. A primeira gota de chuva caiu quando estávamos a meio caminho da vila. Depois outra. Depois um temporal. A chuva caiu pesada, torrencial, como só cai no cerrado quando decide vir. Em segundos estávamos encharcados. A estrada virou lama vermelha escorregadia. Trovão escorregava, lutava para manter o passo, mas não desistia. Eu segurava Lúcia com um braço e as rédeas com o outro.
Ela estava mole, a cabeça caída no meu ombro, a respiração ficando mais fraca. Lúcia! Eu gritei. Fica acordada! Não dorme! Ela abriu os olhos devagar. Estou cansada, eu sei. Mas precisa ficar acordada. Fala comigo. Fala qualquer coisa. Seu Augusto, ela murmurou. Se eu não conseguir... Não fala isso. Queria que soubesse que esses dias aqui foram os melhores da minha vida. A voz dela sumiu. Os olhos fecharam. Lúcia! Sacudi ela. Nada. Coloquei a mão no pescoço. O pulso estava lá. Fraco, mas estava. Não vai morrer, eu disse. Mais para mim do que para ela. Não vou deixar. A chuva caía tão forte que mal dava para enxergar 3 metros à frente. Raios cortavam o céu. Trovões explodiram como tiros de canhão. A estrada estava alagada em alguns pontos. Mas eu não parei, não diminuí. Passei pela vila de Santo Antônio sem parar. O posto de saúde estava fechado. Não tinha ninguém. Não adiantava. Precisava chegar em Porangatu, no hospital, mais 20 quilômetros. Trovão galopava com tudo que tinha. Eu sentia o coração dele batendo acelerado debaixo de mim. Os músculos tensos, a respiração pesada. Ele estava se matando para continuar, mas continuava. Vamos, Trovão! Eu gritei. Só mais um pouco! A chuva não dava trégua. Meus olhos ardiam. As mãos estavam dormentes de tanto segurar. Lúcia estava imóvel nos meus braços. O pé dela, inchado e roxo, latejava contra meu corpo. Memórias invadiram minha cabeça. Clarice na cama, queimando em febre. Ritinha, chamando por mim com a voz fraca. Eu segurando as mãos delas, impotente, vendo a vida escapar. Não consegui salvá-las. Não cheguei a tempo. Não tinha remédio. Não tinha jeito. Mas agora tinha. Agora eu estava correndo, lutando, forçando o tempo a me dar mais alguns minutos. Não de novo! Eu gritei para o céu, para a chuva, para Deus ou quem estivesse ouvindo. Não vai levar essa também! Trovão pulou uma poça enorme. Quase caiu. Mas se equilibrou e continuou. A cidade apareceu à frente. Luzes fracas através da cortina de chuva. O hospital era um prédio pequeno, branco na entrada da cidade. Mais 500 metros, 300, 100. Chegamos. Puxei as rédeas com força. Trovão parou patinando na lama, quase caindo. Desci do cavalo com Lúcia no colo e corri para a porta. Ajuda! Eu gritei. Preciso de ajuda! Uma enfermeira apareceu. Olhou para Lúcia, para o pé roxo, para meu rosto desesperado. Picada de cobra. Eu disse ofegante. Faz uns 40 minutos. Ela está desmaiada. A enfermeira gritou alguma coisa. 2 pessoas apareceram com uma maca. Deitaram Lúcia. Um médico jovem surgiu, verificou os sinais vitais dela. Ainda tem pulso, ele disse, mas está fraco. Vamos aplicar o soro. Rápido. Levaram ela correndo para dentro. Tentei seguir, mas a enfermeira me segurou. O senhor precisa esperar aqui. Mas ela... A gente vai cuidar dela. Confie em nós. Fiquei parado na porta, encharcado, tremendo. Não de frio, mas de medo. As pernas fraquejaram. Sentei num banco de madeira no corredor. Coloquei a cabeça entre as mãos. E pela primeira vez em 7 anos chorei. Não era só por Lúcia, era por tudo. Por Clarice, por Ritinha. Por todas as vezes que não consegui salvar quem eu amava. Por toda a dor guardada que eu nunca deixei sair. Chorei até não ter mais lágrimas. Não sei quanto tempo passou. Podiam ser minutos, podia ser 1 hora. O tempo tinha perdido o sentido. A chuva continuava caindo lá fora, mas mais fraca agora. O trovão se afastava. A tempestade estava passando. A porta se abriu. O médico saiu. Levantei num pulo. Como ela está? Ele limpou as mãos num pano. Conseguimos. Aplicamos o soro a tempo. O veneno estava se espalhando, mas pegamos antes de chegar aos órgãos vitais. Ela vai ficar bem. Minhas pernas quase cederam de alívio. Eu posso ver ela? Pode. Mas ela ainda está dormindo.
O corpo dela precisa descansar. Entrei no quartinho. Lúcia estava deitada numa cama simples, coberta com um lençol branco. O pé enfaixado, elevado. O rosto ainda pálido, mas respirando. Viva. Sentei na cadeira ao lado da cama. Peguei a mão dela. Estava fria, mas firme. Você conseguiu, eu sussurrei. Nós conseguimos. Fiquei ali sentado, segurando a mão dela, ouvindo o som da chuva lá fora diminuindo aos poucos. O médico tinha dito que ela ia ficar bem, mas eu precisava ver, precisava ter certeza. Horas se passaram. A chuva parou completamente. O céu começou a clarear. E quando o sol nasceu, entrando pela janela pequena do quarto, Lúcia abriu os olhos. Seu Augusto? Ela sussurrou a voz rouca. Estou aqui, eu disse, apertando a mão dela. A gente conseguiu? Conseguimos. Ela sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas real. Eu sabia que o senhor ia conseguir. Não fui só eu. Você lutou também. Não. O senhor me segurou. Não me deixou ir. Fiquei olhando para ela. Para aquela moça que tinha aparecido do nada na minha vida. Que tinha sido acusada injustamente. Que tinha confiado em mim quando ninguém mais confiava nela. Que tinha trazido vida de volta para uma casa que só conhecia silêncio. E percebi algo que tinha tentado negar por semanas. Eu não estava só protegendo ela. Estava me apegando, e isso assustava, porque apegar significava ter algo a perder. E eu já tinha perdido demais. Mas olhando para ela ali, viva, respirando, sorrindo, percebi que talvez valesse a pena arriscar. Talvez não fosse sobre proteger o coração de mais dor. Talvez fosse sobre abrir o coração de novo para a vida. Descansa, eu disse. Vou ficar aqui. Promete? Prometo. Ela fechou os olhos de novo, a respiração se acalmando. E eu fiquei ali, segurando a mão dela, enquanto o sol nascia lá fora, trazendo um novo dia. Um dia onde ela ainda estava viva. Um dia onde eu tinha chegado a tempo. E isso mudava tudo. Raízes novas em terra velha. Lúcia ficou 3 dias no hospital. 3 dias em que eu praticamente não saí de perto da cama dela. Dormia na cadeira, comia o que a enfermeira trazia e só saía para dar água ao trovão que estava amarrado na sombra lá fora. O médico dizia que ela estava se recuperando bem. O inchaço do pé tinha diminuído. A febre que tinha vindo na segunda noite tinha baixado. A cor estava voltando para o rosto dela. Mas eu precisava ver. Precisava ter certeza absoluta de que ela não ia embora. Foi no segundo dia que ela perguntou: por que o senhor está fazendo isso? Eu estava sentado na cadeira remendando o chapéu que tinha rasgado na chuva. Levantei os olhos. Fazendo o quê? Ficando aqui, cuidando de mim. O senhor podia ter voltado para a fazenda, deixado eu nas mãos dos médicos. Larguei o chapéu. Não ia conseguir, eu disse. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Fiquei quieto por um tempo, procurando as palavras certas. Não era bom com palavras. Nunca fui, mas ela merecia uma resposta verdadeira. Por quê? Eu disse devagar. Já perdi gente demais por não estar perto, e não vou perder você também. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos, agora mais fortes, mais vivos. O senhor tem medo de me perder? Tenho, eu admiti. E foi a primeira vez que admiti isso em voz alta. Tenho medo, sim. Por quê? Ela perguntou de novo, mas dessa vez a voz estava mais baixa, mais cuidadosa. Respirei fundo. Porque você trouxe vida de volta para minha casa, para mim, e eu não quero que essa vida vá embora. Lúcia ficou quieta. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho dela. Ela limpou com a mão. Seu Augusto, eu também não quero ir embora. O peito apertou. Não de dor, de algo diferente. Algo que eu não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. Esperança. No terceiro dia, o médico deu alta. Lúcia podia andar, mas devagar, apoiada. O pé ainda doía, mas o perigo tinha passado.
Ajudei ela a descer os degraus do hospital. Ela segurava meu braço com força, mancando de leve. Trovão estava esperando, descansado, mastigando o capim que eu tinha trazido. Quando nos viu, balançou a cabeça como se estivesse dizendo: demorou. Acha que consegue montar? Eu perguntei. Consigo, ela disse. Só preciso de ajuda. Segurei ela pela cintura e ajudei a subir. Ela se acomodou atrás de mim, abraçando minha cintura com os braços. Senti o calor do corpo dela nas minhas costas. E pela primeira vez, não me incomodou. Pelo contrário, tocamos devagar pela estrada de volta. A chuva dos dias anteriores tinha deixado tudo verde. O capim tinha brotado. Flores silvestres pintavam as beiras da estrada de amarelo e roxo. O céu estava limpo, azul profundo, com nuvens brancas e leves. O ar cheirava a terra molhada e vida nova. Está diferente, Lúcia disse. O quê? Tudo. A terra, o ar. Parece que renasceu. A chuva faz isso. Traz vida onde parecia não ter mais. Ela encostou a cabeça nas minhas costas. Igual o senhor fez comigo. Não respondi, não sabia o que dizer, mas senti algo se mover dentro do peito, algo que tinha estado adormecido por 7 anos e estava acordando de novo. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava alto. Tudo parecia mais vivo. As galinhas ciscavam alegres. O gado estava no pasto verde. Até a casa, velha e cansada, parecia mais acolhedora. Ajudei Lúcia a descer e a entrar. Ela sentou na cadeira, suspirando de alívio. Que saudade daqui, ela disse. 3 dias só, eu disse, sorrindo um pouco. Mas pareceu uma vida. Acendi o fogo, fiz café e sentamos na mesa. O silêncio entre nós era confortável. Não precisava preencher. Apenas existia. Foi quando ouvimos o som de cavalos chegando. Olhei pela janela. Eram 2. O delegado Antenor e outro homem que eu não conhecia. Desceram e caminharam até a varanda. Saí para encontrá-los. Lúcia ficou dentro, mais perto da porta, ouvindo. Seu Augusto, o delegado disse, tirando o chapéu. Vim trazer notícias. Que notícias? Sobre o caso da moça, investigamos. Ouvimos o Josias de novo. Ouvimos o Valdeci também. E confrontamos o seu Amâncio com tudo. Meu coração acelerou. E? O delegado suspirou. O Valdeci confessou. Sentiu o mundo parar. Confessou? Sim. Quando mostramos que tínhamos testemunha e que a história dele não batia, ele desmoronou. Admitiu que pegou o dinheiro. Disse que devia para uns jogadores de Porangatu e que se o pai descobrisse, ia deserdar ele. Então, pegou o dinheiro e botou a culpa na moça, achando que ninguém ia questionar. Olhei para a porta. Lúcia estava ali, as mãos na boca, os olhos arregalados. E agora? Eu perguntei. Agora a moça está livre de qualquer acusação, oficialmente. E o Valdeci vai ter que responder pelo roubo e pela falsa acusação. E o pai dele? O delegado balançou a cabeça. O seu Amâncio está destruído. Não acreditava que o próprio filho tinha feito isso. Disse que vai pagar a dívida do rapaz, mas que depois disso não quer mais saber dele. Vai mandar ele embora da vila. Era mais do que eu esperava. Justiça tinha sido feita. A verdade tinha vencido. O delegado olhou para Lúcia. Moça, lamento muito pelo que passou. Foi injusto. E em nome da lei, peço desculpas. Lúcia saiu para a varanda, mancando de leve, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por acreditar. Agradeça ao seu Augusto, o delegado disse. Ele não desistiu. E ao Josias, que teve coragem de falar. Eles montaram nos cavalos e foram embora. Ficamos ali na varanda, olhando eles sumirem na estrada. Lúcia se virou para mim. Acabou, ela disse. Realmente acabou. Acabou, eu repeti. Ela me abraçou, e dessa vez eu não hesitei. Abracei de volta, forte, sentindo o corpo dela tremendo de alívio e emoção. Obrigada, ela sussurrou, por tudo.
por acreditar em mim quando ninguém acreditou, por me proteger, por me salvar. Você também me salvou, eu disse. Ela se afastou um pouco, olhando para mim. Como? Me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso sentir algo além de dor. Ficamos ali parados, um olhando para o outro. O vento balançava as folhas da mangueira. O céu estava cheio de pássaros voltando depois da chuva. Tudo parecia estar no lugar certo. E agora? Ela perguntou. O que eu faço? Para onde vou? A pergunta me acertou no peito. Eu sabia que uma hora ela ia fazer. Sabia que a liberdade dela significava que ela podia escolher. Podia ir embora, procurar outro lugar, recomeçar longe. E eu não tinha direito de segurá-la, mas queria. Você pode fazer o que quiser, eu disse, forçando as palavras para fora. Está livre. A vida é sua. Ela ficou me olhando. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas que chegou nos olhos. E se eu quiser ficar? O coração pulou no peito. Ficar? Aqui, na fazenda, com o senhor. Não consegui falar logo. A garganta tinha fechado. Você quer ficar? Quero, ela disse. Se o senhor quiser. Eu quero, eu disse, rápido demais, mostrando mais do que pretendia. Eu quero sim, ela riu. Uma risada leve, feliz. Então está decidido. Eu fico. E naquele momento, na varanda da casa velha, com o sol batendo nas costas e o vento trazendo cheiro de terra molhada, eu senti algo que não sentia há 7 anos. Felicidade. Não era a mesma felicidade de antes. Não era inocente, não era fácil. Era uma felicidade que conhecia dor, que tinha atravessado perda, que sabia o valor de cada momento. Mas era real. E era minha. Os dias que seguiram foram diferentes. Lúcia se recuperou completamente. O pé sarou. Ela voltou a trabalhar na casa, na roça, nos afazeres. Mas agora era diferente. Não era mais uma hóspede temporária. Não era mais alguém que estava ali por necessidade. Era alguém que tinha escolhido ficar. E eu tinha escolhido deixá-la ficar. Trabalhávamos juntos todos os dias. Eu consertava cercas, ela plantava a horta, eu cuidava do gado, ela cuidava das galinhas. À tarde, quando o calor apertava, sentávamos debaixo da mangueira e conversávamos sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Eu contei mais sobre Clarice e Ritinha, as memórias que ainda doíam, mas que agora eu conseguia falar sem sentir que ia desmoronar. Lúcia contou sobre a mãe, sobre Crixás, sobre os sonhos que tinha quando era criança, e aos poucos, sem perceber, fomos construindo algo novo. Não era substituição. Clarice e Ritinha sempre teriam um lugar no meu coração. Sempre seriam parte de mim. Mas agora tinha espaço para mais. Para algo diferente. Para alguém novo. Para Lúcia. Uma noite, depois da janta, estávamos sentados na varanda olhando as estrelas. O céu estava cheio delas, brilhando como nunca. A lua crescente iluminava o pasto. O silêncio era completo, exceto pelos grilos. Seu Augusto, Lúcia disse, a voz baixa. O senhor acha que a gente merece recomeçar? Depois de tudo que perdemos? Pensei na pergunta. Por muito tempo, eu teria dito não. Teria dito que recomeçar era trair quem tinha ido embora. Que seguir em frente era esquecer. Mas agora eu sabia diferente. Acho que sim, eu disse. Acho que a gente merece viver. E viver não é esquecer quem se foi. É honrar eles vivendo bem. Ela assentiu devagar. Sua esposa, ela ia querer que o senhor fosse feliz de novo? Ia, eu disse sem hesitar. Clarice não guardava rancor, não guardava dor. Ela ia querer que eu vivesse. E acho que... Parei. Acho que agora eu estou pronto. Lúcia pegou minha mão. Eu deixei. Ficamos ali sentados, de mãos dadas, olhando para as estrelas. E pela primeira vez em 7 anos, o futuro não parecia vazio. Parecia possível.
Foi no domingo seguinte que tudo se encaixou. Eu estava no curral, ajeitando a tábua da cerca que tinha soltado, quando Lúcia apareceu com uma trouxa de pano nas mãos. "O que é isso?" eu perguntei. "Minhas coisas", ela disse. "Estava guardado no depósito desde que cheguei. Achei que talvez fosse hora de arrumar direito." "Arrumar onde?" Ela ficou vermelha. "Pensei que, talvez, se o senhor deixasse, eu pudesse usar o quarto do depósito de verdade. Arrumar ele. Fazer ele mais meu." Olhei para ela, depois para a trouxa, depois de volta para ela. "Lúcia", eu disse. "Esse já é seu lar. Não precisa pedir permissão." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "De verdade?" "De verdade." Ela sorriu, daquele jeito que iluminava o rosto inteiro. "Obrigada, seu Augusto. Para de me agradecer. E para de me chamar de seu Augusto. Só Augusto basta." Ela riu. "Está bem, Augusto." E naquele momento, com o sol batendo nas costas e o vento trazendo cheiro de capim verde, eu soube que tinha cruzado outra linha. Não era mais um homem sozinho vivendo numa fazenda vazia. Era alguém compartilhando a vida, dividindo o peso, construindo algo novo em terra velha. E isso, percebi, era o que eu tinha precisado o tempo todo, não esquecer o passado, mas fazer as pazes com ele. E abrir espaço para o futuro, onde o silêncio vira canção 6 meses depois. O cerrado tinha mudado de cara. A chuva tinha vindo forte naquele ano, transformando o pasto seco em verde vibrante. O açude estava cheio. A roça que eu e Lúcia tínhamos plantado junto estava crescendo. Milho, feijão, abóbora. As galinhas tinham se multiplicado. A casa, antes silenciosa e vazia, agora tinha cortinas nas janelas, flores no quintal e o cheiro de comida temperada com capricho. Mas a maior mudança não estava na terra, estava em mim. Eu acordava de manhã e não sentia mais aquele peso no peito. Trabalhava e tinha companhia. Conversava e tinha resposta. Ria. Sim, eu tinha voltado a rir, com as histórias que Lúcia contava enquanto preparava o almoço. A solidão tinha dado lugar a algo que eu pensava ter perdido para sempre: pertencimento. Lúcia tinha se tornado parte da fazenda tanto quanto a terra vermelha e o céu aberto. Ela conhecia cada canto, cada animal, cada árvore. Chamava as galinhas pelo nome. Sabia quando o gado estava inquieto antes de chover. E tinha transformado o quartinho do depósito num espaço dela. Com a máquina de costura velha que eu tinha achado na vila e consertado, ela fazia remendos, roupas e até tinha começado a vender alguns trabalhos para as mulheres da região. Mas havia algo entre nós que a gente ainda não tinha falado em voz alta. Um sentimento que estava crescendo, silencioso, mas impossível de ignorar. Foi numa manhã de setembro que tudo mudou de novo. Eu estava no curral ferrando trovão quando ouvi o som de uma carroça chegando. Olhei e vi o velho Joaquim, da venda, descendo devagar. Ele vinha pouco à fazenda, só quando tinha alguma encomenda ou notícia importante. "Seu Augusto", ele disse, tirando o chapéu. "Bom dia." "Bom dia, Joaquim. O que traz você por aqui?" Ele olhou para os lados, meio sem jeito. "Vim trazer uma notícia e um pedido." Larguei a ferramenta e me aproximei. "Que notícia?" "O seu Amâncio morreu. Semana passada." O coração não aguentou. Senti um aperto. Não era amigo dele, mas era gente conhecida. E morte sempre pesa. "Sinto muito", eu disse. "Pois é. E antes de morrer, ele deixou um recado. Pediu para eu entregar para a moça que ele acusou injustamente." Meu coração acelerou. "Lúcia?" "Sim. Ele queria pedir desculpas. Disse que estava errado, que o filho enganou ele e que a moça não merecia o que passou. Deixou isso aqui." Joaquim estendeu um envelope amarelado. Peguei. Estava selado com o nome Lúcia escrito à mão. "Obrigado por trazer", eu disse. "E tem mais." Joaquim continuou. "O Amâncio deixou a venda sem dono. O filho sumiu. Foi embora para não se sabe onde. E o testamento... Bem,
Ele deixou à venda para quem quisesse comprar por preço justo. Achei que talvez a moça pudesse se interessar. Ela costura bem, poderia abrir um negócio lá. Fiquei parado, processando a informação. Lúcia, à venda, um negócio próprio na vila. Era uma oportunidade, uma chance dela recomeçar de verdade, ter algo seu, ser independente. E isso significava, talvez ela não precisasse mais ficar aqui. O peito apertou. Vou falar com ela, eu disse, forçando a voz a sair firme. Joaquim montou na carroça e foi embora. Fiquei ali parado, olhando para o envelope nas mãos. Lúcia merecia essa oportunidade. Merecia ter escolha, mas a ideia de perdê-la doía mais do que eu imaginava. Encontrei ela na horta, colhendo abóboras. O sol batia no cabelo preto amarrado, o rosto corado de esforço. Quando me viu, sorriu. Olha só o tamanho dessa, ela disse, mostrando uma abóbora enorme. Vai dar para fazer doce para o mês inteiro. Lúcia, eu disse, a voz mais séria do que pretendia. Ela percebeu o tom, largou a abóbora. O que foi? Estendi o envelope. Joaquim trouxe. É do seu Amâncio. Ele faleceu, mas antes deixou isso para você. Ela pegou o envelope, as mãos tremendo um pouco, abriu devagar e leu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele pede desculpas, ela sussurrou. Diz que estava cego pela vergonha do filho, que eu não merecia o que passei, e que, a voz embargou, que espera que Deus me perdoe, já que ele não teve tempo de pedir perdão pessoalmente. Ela dobrou a carta e limpou os olhos. Eu perdoo, ela disse. Ele estava sofrendo também. Perdeu o filho para a mentira. Isso dói tanto quanto qualquer coisa. Respirei fundo. Tem mais, eu disse. A venda está à venda. Joaquim disse que você poderia comprar. Abrir um negócio de costura lá. Ter algo seu. Os olhos dela se arregalaram. À venda? É, você seria dona, independente. Poderia... Parei. Não conseguia terminar a frase. Poderia o quê? Recomeçar sua vida. Longe daqui. Lúcia ficou me olhando. Depois deu um passo à frente. Augusto, ela disse usando meu nome sem o seu pela primeira vez. Você quer que eu vá embora? Não. A palavra saiu rápida, desesperada. Não quero. Mas você merece ter escolha. Merece ter algo seu. Não ficar aqui só porque não tem para onde ir. Ela deu outro passo. Agora estava perto. Tão perto que eu podia ver as manchinhas douradas nos olhos castanhos dela. E se eu estiver aqui porque eu quero? Ela disse, a voz baixa, mas firme. E se a fazenda for o lugar que eu escolhi? E se... Ela hesitou. Se você for a pessoa que eu escolhi? O coração parou. Depois disparou. Lúcia, Augusto, eu não estou aqui porque não tenho opção. Estou porque encontrei um lar. Encontrei você. E não quero ir embora. Mas a venda, a oportunidade, pode esperar. Ou pode ir para outra pessoa. Não me importo. Porque o que eu quero não está na vila. Está aqui. Fiquei sem palavras, sem ar, sem chão. Você tem certeza? Eu consegui perguntar. Tenho, ela disse. E então fez algo que mudou tudo. Pegou minha mão e colocou sobre o coração dela. Sente, isso aqui bate por você. Bate por esse lugar. Bate por essa vida que a gente está construindo juntos. Senti o coração dela pulsando sob minha mão. Forte, vivo, real. E então, eu fiz o que não fazia há 7 anos. Abri meu coração de novo. Eu também, eu disse, a voz quebrando. Eu também quero que você fique. Não como hóspede, não como ajudante, mas como alguém que faz parte da minha vida. De verdade. Os olhos dela transbordaram. É o que eu sempre quis ouvir. E então, ali no meio da horta, com o sol batendo nas costas e o cheiro de terra molhada no ar, eu a puxei para perto e a abracei. Forte. Como quem segura algo precioso. Como quem não quer mais deixar ir. Ela encostou a cabeça no meu peito. E ficamos assim.
2 sobreviventes de tempestades diferentes que tinham encontrado porto um no outro. 3 meses depois, numa tarde de dezembro, o padre da vila veio até a fazenda. Não foi casamento grande, não teve festa. Só o padre, 2 testemunhas da região e nós 2. Mas foi real, foi verdadeiro. Foi o recomeço que nenhum de nós imaginava ser possível. Lúcia usava um vestido simples que ela mesma tinha costurado. Branco, com flores bordadas à mão. Eu tinha colocado a roupa boa que estava guardada há anos. Trovão estava enfeitado com fitas coloridas que Lúcia tinha amarrado na crina dele, como se ele também fosse parte da cerimônia. Quando o padre perguntou se eu aceitava Lúcia como esposa, olhei para ela, para aquela moça que tinha aparecido na minha vida no momento que eu mais precisava, que tinha me lembrado o que era viver, que tinha transformado silêncio em companhia, solidão em amor. Aceito, eu disse. E foi a resposta mais fácil que já dei na vida. Quando ela disse aceito de volta, senti algo se encaixar dentro de mim, como uma peça que faltava finalmente encontrando seu lugar. Não era esquecer Clarice e Ritinha, nunca seria. Elas ainda viviam no meu coração, sempre viveriam. Mas agora tinha espaço para mais, para Lúcia, para uma nova vida, para um novo amor que não apagava o antigo, mas caminhava ao lado dele. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentamos na varanda olhando para o céu estrelado. Lúcia estava encostada em mim, a cabeça no meu ombro. Eu segurava a mão dela. Augusto, ela disse, você se arrepende? De quê? De ter parado naquela estrada, de ter me tirado da carroça, de ter acreditado em mim. Olhei para ela, para o rosto que tinha se tornado tão familiar, para os olhos que tinham aprendido a ler meus silêncios, para o sorriso que tinha trazido alegria de volta para dentro dessas paredes. Não, eu disse, foi a melhor coisa que já fiz. Por quê? Porque quando te salvei, você me salvou também. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo. A gente se salvou junto, ela disse. É verdade. Ficamos ali em silêncio. Mas não era mais o silêncio vazio de antes. Era o silêncio cheio. O tipo que não precisa de palavras, porque já disse tudo. No dia seguinte, acordei com o som de Lúcia cantarolando na cozinha. Abri os olhos e pela primeira vez em anos, sorri antes mesmo de levantar da cama. A luz do sol entrava pela janela. O cheiro de café vinha da cozinha. E tinha vida pulsando em cada canto da casa. Levantei, vesti a roupa de trabalho e fui encontrá-la. Estava fazendo bolo de fubá, o cabelo amarrado, a expressão concentrada. Quando me viu, sorriu. Bom dia, marido, ela disse, testando a palavra. Bom dia, esposa, eu respondi. E a palavra saiu fácil, natural. Tomamos café juntos. Conversamos sobre o dia. Eu ia consertar a cerca do lado sul, ela ia terminar uma encomenda de costura. À tarde a gente colheria o milho junto. Planos simples, vida simples. Mas era vida e era nossa. 6 meses depois do casamento, Lúcia me acordou no meio da noite. Augusto, ela sussurrou, a voz tremendo. Sentei na cama, alerta. O que foi? Está passando mal? Ela pegou minha mão e colocou sobre a barriga dela. Tem alguém aqui, ela disse, os olhos brilhando mesmo no escuro. Demorei um segundo para entender. Quando entendi, o mundo parou. Você está grávida, ela completou. De uns 3 meses. O ar saiu dos meus pulmões. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não era substituição. Nunca seria. Ritinha sempre seria minha filha, sempre teria seu lugar. Mas agora teria outra vida, outro começo, outra chance de ser pai. Tem certeza? Eu perguntei, a voz embargada. Tenho. Fui na cidade semana passada. O médico confirmou. Abracei ela, forte, e chorei. Chorei de alegria, de medo, de gratidão, de tudo que tinha guardado por tanto tempo. A gente vai conseguir, ela disse, acariciando meu rosto. Juntos, juntos, eu repeti. E naquele momento,
No escuro do quarto, segurando minha esposa e sabendo que tinha uma vida crescendo dentro dela, entendi o que tinha levado anos para aprender. A vida não para. Não importa quanta dor a gente carregue. Não importa quanto a gente perca. A vida continua. E continuar não é desrespeitar quem se foi. É honrá-los vivendo bem, amando de novo, abrindo espaço para o novo sem fechar as portas para o passado. 9 meses depois, o choro do bebê encheu a casa de madrugada. Era um choro forte, saudável, cheio de vida. Eu estava sentado na cadeira ao lado da cama, olhando para Lúcia, segurando nossa filha nos braços. Ela estava cansada, suada, mas sorrindo. O sorriso mais bonito que já vi. "Quer segurar?" ela perguntou. Peguei a menina com cuidado. Pequena, vermelha, os olhos fechados, os punhos apertados. Perfeita. "Como vamos chamar?" Lúcia perguntou. Eu já tinha pensado nisso, tinha pensado muito. "Clara", eu disse. "Clara, como claridade, como luz nova." Lúcia sorriu. "Clara, é perfeito." Segurei minha filha contra o peito, senti o peso mínimo dela, o calor, a respiração, a vida. E naquele momento, com o sol nascendo lá fora e pintando o céu de laranja e rosa, percebi que tinha chegado ao fim de uma jornada e ao começo de outra. A dor de perder Clarice e Ritinha nunca ia embora completamente. Sempre ia estar ali, uma cicatriz no coração. Mas agora tinha mais. Tinha Lúcia, tinha Clara, tinha uma vida que valia a pena viver. Tinha aprendido que o coração humano é maior do que a gente imagina, que dá para carregar perda e amor ao mesmo tempo, que dá para honrar quem se foi e abraçar quem chegou. E que às vezes, no meio do deserto mais seco, quando a gente menos espera, aparece alguém. Uma pessoa em apuros. Um encontro impossível. Uma chance de fazer diferente. E quando a gente escolhe parar, escolhe ajudar, escolhe acreditar, a gente não salva só o outro, a gente se salva também. Epílogo. Anos depois, quando Clara já estava grande o suficiente para entender, levei ela até o pé de jatobá na parte alta da fazenda. "Quem está aqui, pai?" ela perguntou, olhando para as 2 cruzes simples de madeira. "Sua irmã", eu disse. "E a mãe dela. Elas foram embora antes de você chegar, mas vivem aqui. Sempre vão viver. Elas iam gostar de mim. Iam amar você", eu disse, "do mesmo jeito que eu amo." Clara ficou quieta por um momento. Depois, pegou uma flor silvestre que crescia perto e colocou em cima das cruzes. "Obrigada por cuidar do meu pai", ela disse, a voz pequena, mas firme. "Para ele poder cuidar de mim." O peito apertou, mas não de dor, de algo maior, de gratidão, de paz. Peguei a mão dela e voltamos caminhando para casa. Lúcia estava na varanda esperando. Quando nos viu, acenou. E ali, naquela fazenda perdida no interior de Goiás, longe de tudo e perto do que importava, eu entendi o que a vida tinha tentado me ensinar o tempo todo. Que encontros não são coincidência, que empatia salva, que dar uma chance para alguém pode mudar 2 destinos, e que o silêncio mais vazio pode virar a canção mais bonita. Quando a gente tem coragem de abrir o coração de novo e deixar a vida entrar. No limite do silêncio, onde a dor parece eterna e a solidão pesa como chumbo, às vezes aparece alguém, um estranho, um desesperado, alguém precisando de ajuda que a gente nem sabia que podia dar. E quando escolhemos parar, quando escolhemos acreditar, quando escolhemos estender a mão, mesmo sem ter certeza, descobrimos que salvar alguém é se salvar também. Porque no fim, somos todos sobreviventes de alguma tempestade. E a cura não vem de esquecer a dor, vem de transformá-la em compaixão, em coragem de recomeçar, em disposição de amar de novo. A vida continua, não porque a gente esquece quem se foi, mas porque honramos eles vivendo bem.
E às vezes, numa estrada de chão batido, debaixo do sol escaldante do cerrado, acontece um encontro. Um encontro que muda tudo, para sempre.